Endrick vai sair do Real Madrid, pelo menos é isso que afirma o Fabrício Romano, e quando ele coloca, meu amigo, é 99,9% de chances de acontecer, e tem muitos outros veículos também disseminando essa notícia. Vamos debater aqui o futuro do Endrick nesse vídeo, tá? Deixa seu comentário, comenta aí também onde você acredita que o Endrick vai jogar. Nesse vídeo eu quero trazer algumas opções aqui pra vocês, tá? Mas a notícia é a seguinte: Endrick deve deixar o Real Madrid por empréstimo em janeiro com negociações já em andamento, ou seja, já tá rolando alguma parada nos bastidores. O brasileiro quer jogar mais antes da Copa do Mundo 2026, que eu acho que aí é realmente uma parada. E obviamente, né, como eu já mencionei, por empréstimo, né, pessoal? O Endrick não vai ser vendido, tá? O Real Madrid tem planos para ele no futuro. E aí eu linko com essa notícia da ESPN que me chamou a atenção esse ponto aqui, ó. Por questões internas, ou seja, o Real Madrid também interfere e não vai querer emprestar para qualquer lugar, Endrick não tem qualquer chance de retornar para o Brasil. Então, para eles acham que é um descenso vir aqui para o Brasil nesse momento. Então, a estratégia passa por um empréstimo na Europa, preferencialmente para um time de alto nível competitivo, algo já pré-definido pelo time merengue, tá? E esse ponto aqui me preocupa, porque o que seria um time de alto nível competitivo? Manchester City? Tá, mas como que ele vai jogar no Manchester City hoje com o Haaland, né? Pô, o Arsenal, pô, difícil também jogar, né? Mas, né, aparentemente aí é isso que o Real Madrid quer. Então eu resolvi fazer um exercício pensando, tá, na minha ideia, nas possibilidades que o Endrick tem na carreira nesse momento, pensando nas 5 principais ligas europeias, tá? Que eu acho que ele não foge disso. Talvez a Liga Portuguesa também seja um Sport, um Benfica, um Porto, né? Principalmente por jogar a competição europeia também. Acho que pode acontecer, mas hoje no Porto a gente tem o Samuel Guerroy e o Luuk de Jong, que são dois jogadores extremamente físicos, né? Eu acho que a característica de centroavante Francesco Farioli é um pouco diferente do que o Endrick entrega. No Benfica, a gente tem o Vangelis Pavlidis, que está fazendo muito gol, tá? Apesar deles estarem falando também no empréstimo lá, que tentar contratar, na verdade, o Benzema ali do Al Ittihad. E no Sporting, talvez ele tenha um pouco saída, mas o Sporting não tá muito legal. Tem o Luis Javier Soares, né, o colombiano, que fez há pouco tempo, acho que 4, 5 gols aí nas eliminatórias. Chegou há pouco tempo para substituir o Victor Gyökeres. Eu não sei se ele iria pro Sporting, para ser bem sincero, tá? Então, por isso que eu não vou falar dessas equipes, eu não vou falar das equipes de La Liga e as outras ligas aqui. Pode acontecer, tá? Há uma grande probabilidade de ele ficar na mesma liga, né? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, fala, pô, não vou emprestar, não quer que o cara joga contra. Lá na Europa realmente é uma parada muito normal. E olhando aqui as 20 equipes, honestamente, o Barcelona é muito difícil, óbvio, impossível, né? E aí entra o Villarreal, que seria uma boa possibilidade pro Endrick, viu? Eu vou até trazer aqui o Villarreal, deixei aberto aqui já. Hoje o Villarreal conta com os centroavantes George Mikaltadze, que é do Lyon, o Ayoze Pérez e o Gerard Moreno. Tá? O Gerard Moreno já bem experiente, mas é um bom fazedor de gols. O Ayoze Pérez também, pegando seleção espanhola, inclusive é campeão aí da Euro com a seleção espanhola. E o Mikaltadze, que veio há pouco tempo do Lyon, brilhou, né, naquela Eurocopa ali junto com o Kvaratskhelia, tá? Todos eles, tá? Nenhum tá sendo unanimidade, para ser bem sincero, tá? O Mikaltadze chegou há pouco tempo, o Gerard Moreno machucado, tá? Então, aqui tem briga, né? O Ayoze Pérez também machucado. Caberia no Villarreal? Caberia. Não sei se o Real acredita que é um time alto nível, mas eu acredito que sim, até porque a classificação do Campeonato Espanhol mostra isso, ao terceiro lugar, né? À frente do Atlético de Madrid, inclusive, aí com 1 ponto a mais. Acho uma boa possibilidade, principalmente por jogar Champions League. Aí eu quero que vocês comentam aqui embaixo. Claro que a classificação da Champions League tá bem preocupante para a próxima fase, mas aí seria um time que joga campeonato europeu, então tem essa grande chance. Depois, tá? Eu imagino o Betis, tá? O problema do Betis, joga a Liga Europa, não joga a Champions League, mas ainda joga uma competição europeia, né? E aí no Betis hoje a gente tem o Cedric Bakambu, o Couto Hernandez e o time Ávila. Ó, o Couto Hernandez vem fazendo gol. Tem disputa, mas óbvio, né, que o Endrick certamente seria titular por aqui, ainda jogaria com o Antony ali, outro brasileiro e tal. E hoje a gente tem o Couto Hernandez aqui com 4 gols na La Liga, tá? É uma possibilidade, lembrando que eles jogam com 3 ali na frente, o Ezoazuli do lado esquerdo, o Antony do lado direito e o Couto Hernandez ali e o Isco ou Giovanni Lo Celso ali no meio. Então interessante também, até porque o Manuel Pellegrini é um ótimo treinador e ajudar bastante o Endrick nesse momento da sua carreira. E por último, só que menos improvável, só que assim, honestamente, caberia aqui, viu? Que seria o Sevilla do Matias Almeida. Não é um time que nesse momento dá pra gente falar que
é uma equipe de alto nível, né? Mas o Sevilla vem fazendo uma boa campanha, cresceu muito com o argentino no comando, né? E aí você vai olhar o ataque, né? Joga Isaac Romero e o Alexis Sanchez, experientíssimo, né? 36 anos, é outra opção. Aqui o Endrick chegaria com uma luva e estaria na mesma liga, tal, talvez seria interessante. Mas não é um time que briga, não tem competição europeia, brigou por rebaixamento nas últimas temporadas, então assim, tem toda essa problemática. Honestamente, da La Liga, eu acho que seria interessante Vila Real ou Betis, tá? Não sei se vocês também concordam com isso. Depois a gente vai pra Premier League, cara, o cenário é muito complexo pra Premier League. Liverpool já tem centroavantes, City obviamente já tem centroavante, aí ele tem que jogar no banco, aí vai pro banco e não adianta. No Arsenal, ele teria hoje uma disputa grande, apesar do Victor Gyökeres ter grande nome, né? Ainda não encaixou nesse time, né? Será? Mas a gente tá vendo o Gabriel Jesus já sendo descartado e tal, e também no Chelsea tem o João Pedro. Então aí acho que ia ser uma disputa complicada. E aí eu penso no Tottenham, para ser bem sincero. Só que aí tem o Richarlison, tá? Eu acho que a grande disputa dele seria com o Richarlison e ainda teria o Kolo Muani e o Dominique Solanke, que estava lesionado, não sei se chegou a voltar. Então são 3 centroavantes no elenco. Mas seria um time interessante para ele estar hoje. Tá? Eu acho que até pelo estilo, tem centroavante de velocidade, às vezes joga um jogador mais físico, outra hora não. Então assim, Thomas Frank varia muito isso daí. Pode ser uma possibilidade. Tá, pode ser uma possibilidade. Depois, honestamente, aí a gente iria lá para um Everton da vida, que eu acho que aí ele também seria titular com muita facilidade no lugar do Beto. Mas aqui é um centroavante mais físico e tal, então não cairia muito no estilo dele. Honestamente, na Premier League eu acho muito difícil dele ir agora, tá? Depois, a gente vai para a Série A e aqui na Itália, né? Acho que o time que ele encaixaria no momento seria um 2, tá? Pensaria. O Como, tá? Aí muita gente vai pensar, pô, você acha que o Endrick vai jogar no Como? Cara, o Como tá muito bem na temporada, tem jogadores jovens, tá? E assim, um futebol muito interessante do Cesc Fábricas. Assistam os jogos do Como, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Hoje, o Como já é um time que já quer brigar por ligas europeias. Não joga nenhuma liga europeia, joga Série A e Copa Itália, mas briga por ligas europeias. E tem espaço aqui, por quê? Porque o centroavante deles é o Álvaro Morata, que não tá fazendo gol em lugar nenhum. E aí depois tem o Dúvidas também, que com todo respeito ao Dúvidas, até é bom jogador, mas eu acho que o Endrick bancaria ele. Então, cabe, cara, cabe. Ó. Vamos dar uma olhada aqui na formação do Como, ó. Nico Paz jogando muita bola, tá? Às vezes joga aqui com outro jogador aqui de lado, né? Tem o Assane Diao também. E aqui na frente o Morata, que é o centroavante. Tá? Então, tem espaço, né? Aí depende muito do Endrick e também do staff do Real Madrid para entender se realmente vale a pena uma mudança para cá, tá? Eu, honestamente, futebolisticamente, eu gosto. Depois vem o Piero Gasperini e Roma, né? Lembrando que hoje a Roma tem o Artem Dovbyk e o Ivan Ferguson. E nenhum dos dois estão sendo unanimidade, tanto que o Dybala muitas vezes joga como último homem de ataque. Ele joga com 3 na frente, então pode jogar o Dybala pela direita e o Endrick na centroavância ali, tá? E aí do outro lado o Lorenzo Pellegrini, outro jogador. Então cabe o Endrick aqui na Roma. O porém, tá? Que a Roma também não vive um momento muito bom. Você vê, ó, 15º na Europa League, lá na Série A, hoje é o 4º, aqui sim, tá? Então, daria para aproveitar. Acho que também seria um bom time pro Endrick jogar. Beleza? E aí, na Ligue 1, só vejo um time que ele poderia atuar. PSG, que é muito ele, né? Se parar para refletir, né? Vamos abrir o PSG aqui. De centroavante eles têm o Gonzalo Ramos, que até hoje, assim, não convenceu. O porém é que quando tem Dembélé, Kvaratskhelia, Doué e Barcola, os 4 em boa forma, é provável que ele escolha não jogar com o centroavante. Apesar de o Luiz Henrique já ter falado, né? Que gosta do futebol do Endrick, né? Então, assim, teria possibilidade. Só que não sei se em 6 meses ele jogaria tanto assim no Paris Saint-Germain. Como titular, né? Eu diria. Mas seria uma boa possibilidade. E a outra seria o Olympique de Marseille do Roberto De Zerbi, que tem um time bem interessante. Tá com uma campanha ok ali na Champions League. Já tem chance de Champions League. E seria aí uma disputa entre Endrick e Pierre-Emerick Aubameyang nesse momento. Vale ressaltar, o Aubameyang tá rachando de fazer gol, tá? Tanto no Marseille quanto na seleção do Gabão. Só que é um jogador de 36 anos, pessoal. Então, assim, o Endrick poderia, sim, ganhar uma vaga. E se a gente olhar, tá? O estilo de jogo, tá vendo? É um centroavante, com o Mason Greenwood e Igor Paixão por aqui. Então, o Endrick normalmente encaixaria aqui. Não sei se o De Zerbi encaixaria ele aqui como um segundo atacante, jogaria com um 4-2-4. Ah, essa possibilidade se tiver o Endrick. Mas, sei lá. Mas poderia acontecer, inclusive teve aí uma proposta. E aí depois a gente pega a Bundesliga. Acho que na Bundesliga caberia no RB Leipzig, tá?
Acho que o único time assim nesse momento que caberia o Endrick seria o Leipzig e talvez o Leverkusen, tá? Lembrando que o Leverkusen tem o Patrick Schick e acabou perdendo aí as suas referências, o Boniface acabou saindo e tal, então assim, teria possibilidade. E o RB Leipzig, que vem fazendo uma ótima campanha, né? Se a gente analisar de segundo lugar, porque é a briga aqui na competição, né? Só que na Champions League é um time que não vai bem, né? Então é bem provável se o Endrick vier pra cá, por exemplo, já pensa no futuro sem Champions League. Não vai ficar na Champions League. E ali, eles investiram no Conrad Harder, investiram um dinheiro legal, né? Lembrando que o Luiz Openda foi pra Juventus. E no Rômulo brasileiro, que vem fazendo gols, né? Inclusive, aí deixa eu ver, foi 2 gols dele aqui, né? E o artilheiro é o Christopher Baumgartner, que é o meio campo. Então assim, acho muito improvável a Bundesliga, tá, pessoal? E aqui, como eu falei, né, a briga com o Patrick Schick e com o Christian Kofané, que foi um atacante que eles contrataram esta temporada e vem fazendo seus golzinhos, né? Então, assim, também um bom time pro cara jogar a Champions League, né? Ter essa possibilidade de jogar mais e bem provável ser titular. Só que me parece, né, que se enxerga a Bundesliga assim, a não ser que você vá para o Bayern ou para o Borussia Dortmund, uma parada assim, um descenso, né, na carreira. Mas o que vocês acharam, tá? De todas essas opções, qual que vocês gostaram mais? Eu, honestamente, deixaria o Endrick ali no Betis. Acho que ia ser legal, né? Imagina, Endrick, Antony, com o Isco ali dando passe, Exalzuli também, que é um bom jogador. Acho que formaria um ataque bem legal, né? E aí também, já encaixaria pensando no futuro, né, com o Real Madrid, jogaria mais na Liga, estaria mais habituado com a própria Liga, que ele vai ficar, que eu acho que o Real Madrid ainda não vai vendê-lo. E aí as outras possibilidades talvez seria o PSG, naquela situação que eu já mencionei para vocês. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo onde que o Endrick deve jogar nos próximos 6 meses aí para tentar ir para a Copa do Mundo. Valeu? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, tamo junto.